Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é o horário que você vai olhar esse podcast? Vamos lá, eu produzo o segundo episódio. Como a gente já falou lá atrás já, eu e esse projeto, eu e o Fábio, faz tempo que a gente conversa sobre e vamos tocar a primeira temporada, então não tem muito planejamento, mas no sentido de roteiro, enfim, a gente vai numa conversa aqui. Me chamo Lucas Cabral, o Fábio também é outro host aqui, Fábio Vieira, engenheiro. E, bom, o convidado de hoje é um cara que a gente acabou se conhecendo muito pela questão da internet, também malhamos na mesma academia, pelo menos eu engano só, ele malha. E por ser do mesmo ramo, a gente acabou se conectando aí, mas acaba que a gente também na correria do dia a dia não consegue quase nunca se encontrar, mas agora a gente vai conseguir tirar uma hora aí de papo para poder falar. Então vamos lá. Felipe, eh, se apresenta, fala um pouco do grupo local que tá aí, pô, me chama muita atenção porque no nosso ramo de terraplanagem eh, é muito difícil alguém que se comunique e como tu tá se comunicando. E me chamou muita atenção desde o primeiro momento, e talvez seja isso também que a gente se conectou. Então conta um pouquinho da tua história aí e um pouco da jornada da local. Legal. Bom, pessoal, primeiramente eu agradeço o convite de vocês aí. Acompanho o Lucas já há algum tempo nas redes sociais, também essa admiração é recíproca. Eu fico lisonjeado de estar participando aqui. É a minha primeira participação, inclusive, num podcast, primeira experiência. E sobre a Local, é uma empresa que tem 4 anos e originalmente não começou, né, trabalhando com trabalhos por empreitadas ou serviços propriamente ditos. Nem nasceu com esse nome, né? 4 anos atrás ela nasceu local rental, mas simplesmente para trabalhar com locação de equipamentos. E não eram os equipamentos que eu coloco hoje, né? Máquinas da linha amarela e tudo mais. Uma tentativa de me inserir no mercado da construção civil, eu tentei buscar de uma maneira rápida e barata testar o mercado no ramo de locações. Então fui fazendo prospecções comerciais, entendendo as demandas que existiam e fui entendendo que eram diversas demandas e eu estava um pouco perdido com aquilo para entender o que ofertar para o mercado e fui, dentro da medida do possível, ofertando coisas simples, como locação de equipamentos da linha leve, sapo compactador, placa vibratória, esse tipo de coisa. E na medida que as demandas surgiam, também eu sublocava equipamentos. Então eu locava de alguma empresa e sublocava, fazia uma espécie de gerenciamento, um atendimento personalizado para isso. Então eu loquei várias coisas, plataforma elevatória, compressor de ar, inúmeros equipamentos. E assim eu fui evoluindo, fiquei alguns meses fazendo isso, girando, digamos assim, né, com uma margem em cima, obviamente, para fazer isso e fui aprendendo, né, porque é um ramo que estava começando ali, né. Na medida que o tempo foi passando, eu fui identificando que tinha uma área em específica de locação que talvez pudesse fazer sentido por uma lacuna que existia naquele momento, né, de estar no lugar certo, na hora certa, que eram os Bobcats, né, que na região metropolitana. O Lucas até pode me corrigir se eu estiver errado, né, fazendo uma observação ao mercado e uma menção a ti. Tu trabalha com terraplanagem há dezenas de anos e a tua frota ela é de equipamentos grandes da construção civil, né, máquinas pesadas. Talvez se tu precisar de alguma mini, vai ser uma coisa esporádica e tu vai alocar de alguém, talvez tu não vai comprar uma mini máquinas, né. Então, tinha uma demanda reprimida na época dessas minis. Então, acabou tendo uma primeira oportunidade de locação dessa máquina que ocorreu com uma sublocação. Então, trouxe essa máquina de São Paulo, por exemplo, e coloquei no contrato, e aí começou os problemas, né? A máquina não funcionava, não prestava, era horrível, comecei a passar vergonha, tinha que resolver aquela situação, mas a felicidade é que o contrato ele tinha uma previsibilidade e aí eu acabei me obrigando a adquirir para parar de passar vergonha, né? Sim. Então, teve a primeira aquisição, que foi uma mini carregadeira. E aí, dali em diante, ao natural, eu fui me desvinculando das distrações e equipamentos da linha leve e comecei a focar nessa locação de máquinas Bobcats, né? Mini escavadeira, mini carregadeira. Com isso, foi evoluindo, veio a primeira, veio a segunda máquina, a gente foi se posicionando e foi fazendo atendimentos de máquina sem operador. E aí, com o tempo, naturalmente, veio a figura do operador, o primeiro, o segundo operador, e nisso começou a se desenvolver também a necessidade do serviço, porque o pessoal às vezes não queria pagar, né, por uma locação, como se fosse locar um carro na Localiza, né, e que é a solução, né, cara, quanto que tu me cobra fazer determinada coisa, né, então aí veio a figura da engenharia, né, de como engenhar, eu que não sou engenheiro, quanto tempo eu vou levar para fazer tal coisa, quais recursos que vai envolver isso aí, enfim. E aí a gente começou de uma maneira genérica
oferecer soluções por um valor fechado, né? Não tinha nem essa coisa de quantitativos na época, né? Era simplesmente um preço fechado para executar. Veio problemas, né? Obviamente, prejuízos, frustrações, erros, né? Tu passar um valor que não cobria nem o custo, levar o dobro de tempo que tu imaginava que ia levar. E aí, com o tempo, a gente foi amadurecendo isso e acabou que, assim como começou a atividade principal de locar equipamentos como linha leve, mini máquina, a gente acabou descobrindo o ramo da demolição, identificou que seria uma nova oportunidade para nós dali em diante. A gente começou a testar isso, começou a fazer, e rapidamente a gente viu que, cara, vale a pena investir nisso como um carro forte da empresa e ver onde isso vai parar. E foi se consolidando, as oportunidades vieram surgindo, conexões, né, com pessoas de experiência desse tipo de mercado. E no ano passado, né, a gente identificou, cara, eu preciso focar nisso como um carro forte e é o que eu vou buscar, né, até assim, não descontinuando tudo que foi feito no ramo de locações, mas manter esse negócio girando de uma maneira, assim, independente, e a partir de 2025 eu focar na demolição como prioridade para a empresa, e com isso a gente também fez um rebrand, né, de trazer aí as outras submarcas, né, deixar de ser apenas local rental e, né, transformar local services para caracterizar alguma coisa com o serviço. Nessa trajetória a gente pode aprofundar também no tema da implosão, se for o caso, né, que foi uma conexão importante que eu tive. E aí a gente criou a marca Implotech para trabalhar com implosões. Local rental segue existindo. E a questão do local invest, quando a gente estava no auge da empolgação com as locações, tive limitações para adquirir máquina em função de capacidade de financiamento, tomada de crédito no mercado, e obviamente eu tive parcerias de pessoas que queriam investir em alguma coisa, como alternativa investir em máquinas para ter isso dentro do meu portfólio, enfim, ter algum acordo de comissão ou até mesmo uma sublocação também. Para eles rendia mais do que investir num CDI ou, enfim, alguma outra situação. Então teve esse rebranding, a gente focou com muita energia nessa divulgação das marcas, e isso trouxe uma autoridade que a gente até já conversou com isso, foi bizarro, simplesmente porque quando eu estava prospectando algo para oferecer serviço ou demolição, eu podia fazer isso de diversas maneiras, mandando vídeo, escrevendo texto. O pessoal me respondia, muito obrigado, não preciso de locação. Eu, caramba, não falei em locação, eu sempre falei em serviço, falei em demolição, mas tem um rental ali que já estava me acabando com a minha vida. Quando era para locação era uma maravilha, pegou que era uma beleza, local rental, mas depois só esse rental ali ferrava. Antes de fazer o rebrand, até esqueci de comentar que a gente transformou em Local Rental Services. E não deu certo, né? O pessoal já viu o rental, já parecia que não lia o service. E aí, quando virou Grupo Local, trouxe uma autoridade que facilitou muito as situações. E aí a gente se apresenta conforme a gente quer, né? Determinada atividade, a gente coloca o papel timbrado na proposta de uma coisa, de outra. Às vezes até uma solução híbrida com 2, 3 empresas atuando junto, né? Isso comercialmente, obviamente, né? E Felipe, até falando, né, nesse aspecto comercial, achei bastante interessante aqui escutando a tua fala, contando um pouco a história do grupo e a verticalização que tu está fazendo e fez e está fazendo na sua empresa, né? É um tema que está bastante em moda hoje e talvez não precisasse estar em moda porque, no meu ponto de vista, é o coração da empresa, que é o comercial. Sem comercial a gente não tem obra, sem comercial a gente não tem locação, não tem serviço, não tem assinatura de sistema, a gente não tem basicamente nada, né? Comercial é o coração pulsante aí da empresa. Conta para nós um pouco dos desafios comerciais, até porque tu já trouxe aí uma palhinha, né, igual tu falou, que mandava mensagem de prospecção, o lead, o cliente não lia e já botava não, muito obrigado. Os desafios, o que tu tens feito aí para superar os processos comerciais, a área comercial? Conta para nós um pouco aí dos desafios comerciais e do mercado terraplanagem e de construção como um todo, né, que é a dor aí de muitos empresários que estão aí nos assistindo, né, nesse momento, é a área comercial, né? Sim. Bom, realmente eu concordo contigo e eu não menosprezando nenhuma outra área, acaba que naturalmente. É a que gera demanda, né? E eu acabo que é onde eu tenho um poder maior, né? Eu aprendi com um professor na faculdade e leva essa frase comigo que não tem nada mais inútil do que a pessoa no lugar errado. Sim. Se me colocar para fazer qualquer outra coisa que não seja comercial, cara. No meu estágio, uma vez, não era atividade comercial, tiveram que me tirar dali para colocar no comercial, porque eu não estava conseguindo performar em atividades super básicas. Então tu tem essa vertente comercial, né? Só que isso, obviamente, eu pago preço em outras situações, né? Claro. Eu já conversei com o Lucas sobre isso, que é a questão de controle, questões financeiras, números, né? Planilhas, enfim.
Então, eu sempre dediquei, né, 100% da minha energia na área comercial da empresa, desde que ela nasceu, né? Ela nasceu Legal. comercialmente sem nenhum equipamento, né? Simplesmente Da prospecção. da prospecção, a oportunidade foi surgindo e a partir disso eu fui concretizando, né, trazendo isso a uma realidade. Então, eu nunca mudo isso, embora às vezes eu acho que talvez eu devesse, né? Só que na tentativa até de colocar um pouco mais de recurso e força nas outras áreas, eu trago pessoas para isso. Mas não consigo eu ir lá e atender essas demandas. E, obviamente, tem um desequilíbrio também, né? Porque nessa situação que eu estou privilegiado no comercial, a minha empresa ela cresce muito rápido e eu não tenho dificuldade de fazer ela crescer, de trazer oportunidades. Certas vezes eu até acabo tendo que barrar um pouco isso para não passar dos limites, né? E esse é um ponto, né, que a gente acompanha muito quando a empresa vende muito, a empresa tem uma escalabilidade muito grande em vendas, e se a gente fosse medir isso num gráfico, a operação não acompanha. E aquilo que num dado momento, que é o momento da venda, fechar o negócio, fechar lá o loteamento, é um momento de comemoração, acaba posterior a isso acontecendo um cenário muito ruim, né, que é a condição operacional, pessoas, né. Eu também escuto muito isso no mercado da construção civil. Empreendedores não conseguindo escalar o negócio, muitas vezes por medo de vender, de assumir um compromisso e depois não ter material humano e não ter estrutura de Mas empresa, né. eu diria que esse problema do Felipe é um problema bom. É um problema bom. Ele é um privilegiado. Eu estava escutando aqui bem quietinho, porque estou no ramo praticamente a vida toda, porque meu pai É do trecho. é do trecho e eu tô desde os 18 anos, então, vivendo isso, então daqui a pouco vai fechar 20 anos. Mas é incrível como tu rapidamente, em 4 anos, conseguiu. Eu tava aqui escutando. Óbvio que tu já me contou essa história Sim. na nossa conversa, mas eu tava aqui escutando com. Escutando de novo. Escutando de novo, e não que eu não tenha tido atenção da outra vez, mas tipo, fazendo uma reflexão sobre o que tu tá falando. Incrível como tu. Até eu mesmo. Eu já te falei pra ti o quanto também a gente já se trocou elogio, o quanto cada Sim. um ajuda o outro, e essa tua leitura e essa tua parte comercial me fez também abrir uma visão. E é incrível como em 4 anos tu conseguiu ter uma leitura muito, muito boa. Primeiro na questão de locação e verticalizar em situações específicas. Pô, eu lá atrás, em 2008, 2009, grandes contratos nossos foi com máquina mini carregadeira, assim, valores exorbitantes. E depois a gente parou de focar nisso. Nem imagino. E ficamos 2 anos em 2 contratos enormes, assim, valores que hoje seriam mini carregadeira alocada a R$ 35.000 no mês, isso em 2008, mas Nossa. que era isso, né? E a gente parou, não focamos, era uma puta oportunidade de continuar, e tu rapidamente olhou isso, e depois, numa situação, na questão da demolição, porque a gente fala muito, a gente já trocou essa ideia, e é uma coisa que eu falo muito, que eu sempre brinquei com meu pai, que a gente é um peão, em vez de carrinho de mão, a gente tem máquina motorizada. Não consegue muito agregar valor em cima, só vende a tua hora, né? Mas tu colocando a demolição ou a implosão junto, né? Como um carro-chefe serviço, é uma coisa que tu consegue agregar valor, porque é um serviço extremamente difícil de fazer, onde tem que ter uma técnica muito apurada, totalmente diferente de uma demanda de locação, ou até o que eu faço, que praticamente é o que a gente faz mais, que é loteamento, por mais que seja complexo, mas tem um monte de gente fazendo também, os próprios loteadores tocando também, então não é uma coisa. Mas a demolição não é qualquer um que vai fazer, principalmente de grande monta. Então eu fiquei. E como tu não é oriundo da área, Sim. até tu pode contar um pouco mais do Felipe desde o início. Antes do local. Né? Como que tu acabou caminhando para isso. É muito interessante, muito inteligente essa tua visão em tão pouco tempo. E eu já te falei isso para ti, Sim. já te elogiei. E eu acho que eu tenho várias outras qualidades, que é nessa questão de mais controle, essas coisas, mas uma coisa que eu tenho que desenvolver mais, e uma coisa que me travou também, porque a gente ficou com parcerias muito longas há muito tempo, e isso acabou ficando bom por um lado, mas ruim é a parte comercial. Então, se eu pudesse te dizer algo assim, tipo, cara, tu é um privilegiado, e é melhor
uma vez eu escutei de um parceiro, assim, é melhor tu correr atrás e botar controle de uma coisa andando do que tu querer colocar controle numa situação muito pequena que não tem demanda. Então é muito mais fácil tu correr atrás, em tese, assim, não tô dizendo que é bagunça, mas é muito mais correr Claro. atrás da bagunça e tu estando com um monte de contrato do que tu ter Correr atrás do controle. contrato. Não, tu tá super controlado, mas com uma velocidade pequena, né? Então, Então, Felipe, como é que é essa parte comercial do mercado de terraplanagem, tá? Que é uma venda de ciclo, acredito eu, porque ninguém sai de casa hoje e diz assim, eu vou demolir o meu prédio, tenho aqui 5 milhões, vou pagar 2, 3, ou vou pegar aqui tantas hectares, vou fazer um loteamento. Na construção civil a gente tem o que chamamos de venda de ciclo, né? Que é uma venda que tu começa a conversar hoje, revisa a proposta, visita, vai na obra, vê projeto, enfim. Quais que são os meios de captação desse cliente? É tráfego pago, é indicação, é feira, é prospecção ativa, essa que, vou mandar mensagem, vou ligar. Conta para nós aqui como é que a Local faz hoje o processo comercial dentro desses canais, né? Sim. Bom, basicamente, eu não tenho precedente de outra maneira de atuar no comercial, se não for a parte do marketing digital, né, de toda a divulgação, do acervo que a gente acaba criando para comprovar nossa capacidade técnica em fotos, imagens e vídeos e tudo mais. Obviamente, também usa esse material para mandar apresentações, às vezes até de uma maneira específica, fazer uma leitura do que o cliente precisa ou qual o perfil dele, a gente às vezes até monta uma apresentação mais específica para isso. Mas, sem dúvida nenhuma, o início não foi de uma maneira artificializada com o tráfego pago. Foi uma coisa realmente de prospectar, de ir na obra, de ir no interior, de Bater visitar. de porta em porta. De porta em porta. E naquele momento até eu imaginei que não existia outra maneira de ser se não fosse esse. Porque eu senti que aquilo dava certo, eu senti essa proximidade com o pessoal da obra, que às vezes está lá no anonimato, carente por alguém que atenda, né? Sim. E só que como eu estava disposto a testar Tá no ali com a mercado... dor, né? Tá ali com Exato. um E problema. funcionava e funciona mesmo. Sim. Só que eu acabei querendo experimentar a questão do marketing do tráfego pago. não dá escala, funciona, mas não dá escala. E quando a gente começou a tentar, foi até um pouco frustrante, porque não deu certo. Passou ali 3, 4 meses naquela coisa de pagar, ou colocar dinheiro e não rodar, e eu... enfim. E até porque, desculpa, pode agregar, Claro. que tu tá falando, até porque o nosso ramo, a gente sofre muito isso, a gente já conversou, eu e o Felipe, e eu sofro muito com isso. Que o nosso ramo é totalmente nichado e muito específico, entendeu? Então, pra tu, isso que o Felipe tá fazendo é muito diferente. Eu julgo que o que chamou a atenção nele um pouco e o que a gente se identificou lá na 14C também, e quando eu recebo algum feedback, é a forma de se comunicar também, a forma de mostrar a obra, a forma até é minha, assim, então, porque é muito diferente. O nosso ramo, qualquer coisa que tu vai fazer diferente no primeiro momento não é aceito, é meio que o pessoal espelha, assim, porque é uma coisa muito tradicional, e aí se tu não continuar e não ter convicção, tu fica extremamente frustrado, e ainda bem que tu não ficou. Eu cheguei a ficar. Aí eu falei, pessoal, não dá mais, eu não vou ficar pagando essa fortuna aqui todo mês. Eu entendo que é uma questão do mercado ser muito tradicional e eu acho que nesse nicho não vai funcionar. Só que aí acabou dando o acaso que eu já tinha passado um feedback, né, que queria declinar o contrato e Encerrar e tal. Encerrar, ia morrer ali, todas as possibilidades. Ia ficar de porta em porta. E a empresa que atendia, buscou alguém especialista no mercado, não é especialista, mas que já tinha um histórico, né, de performar nisso aí. E essa pessoa entrou na reunião e falou, não, mas eu tenho alguns cases, eu vou seguir esse caminho. Eu falei, cara, vou ser sincero, não acredito. Mas, assim, já tô nessa situação, um mês a mais, um mês a menos, te dou um mês, se der certo, a gente continua. Se não, encerramos. E aí a pessoa conseguiu trazer uma performance que eu não tinha vendido nada, essa é a verdade. Eu tava ali há 6 meses pagando, sei lá, na época o fixo era 4, 5 mil, mais o tráfego, e gastando 7 mil no mês e não dava em nada. Daquele canal não vinha nada. E aí ele mostrou que não pagou, não teve ROI, né? Mas assim, teve lead. Sim. Teve lead e teve fechamento. Eu lembro que era tipo, fechamos R$2.500 no mês. Nossa, aquilo foi... Tava zerado? E logo assim, deu 3, 4 meses, ele embalou, deu não. O cara é bom, enfim, deu certo e a gente continua com ele até hoje. E basicamente o nosso funil começa no digital. Até esse ano de 2025 a gente não tinha indicação, não tinha nem o que prospectar, porque
Não tinha esse precedente. Só que tem uma questão interessante que é o LTV nessa história toda, né? Que é o quanto tempo tu vai reter e quanto ele vai gastar ao longo do tempo. Isso. Então agora, no 4º ano de empresa, eu já tenho retenção de cliente. Então tem clientes há 2, 3 anos. E é uma característica do nosso ramo. Isso é bom. A recorrência é quase O cliente infinita. que tu fica e o cara pega confiança em ti, ele acaba ficando por tempo. Exatamente. Eu fiquei oriundo até anterior do meu pai, tipo assim, cliente de 25 anos, assim. É. Porque acaba pegando como referência. Se tem várias coisas ruins, essa é uma coisa boa. É verdade, é verdade. Às vezes tu menos espera, parece que não tem, às vezes, uma perspectiva de uma nova venda, alguém que tu até esqueceu que existe, que era um cliente antigo, te chama e fecha alguma coisa E é uma negociação mais leve, né? Porque ele já conhece a empresa, ele sabe os prós, o contra, diferente de um cliente que entrar agora, tu vai ter que contar, apresentar para ele todo o histórico, quem é local, a prova social, a referência, aí vamos para preço, aí vamos... Desculpa, Fábio, é leve nesse quesito de já conhecer, mas... não, vem o aperto. Sim, ele se sente à vontade para chorar bastante. Já pera, claro. Mas é diferente tu começar um cliente do zero. Obviamente, tudo. Né? Não tem... Ultrapassa uma barreira. Isso. E eu falo aqui, eu não tenho vergonha nenhuma, e tu me conhece, porque a gente sabe. Sim. Pessoal, eu acho que é um pouco do que eu transmito, assim, sou muito transparente. Cara, foi um pouco da dificuldade, é a dificuldade que eu passo, assim, por ter ficado muito tempo com 2 parceiros. Tipo assim, eu tive um casamento longo, muito tempo. Inclusive, fiquei numa parceria muito tempo, quando fui sócio. Tu ficou fora da área comercial. E aí fiquei focado com bastante trabalho, com bastante obra, mas com um parceiro só. E aí isso, já diz aquele ditado, não coloca teus ovos numa galinha só. Mas na época foi a melhor solução e eu não me arrependo disso. Só que tu meio que colhe o que tu planta. E isso realmente acabou fazendo com que tenha essa dificuldade de mercado depois. Foi bom porque tive trabalho prolongado, mas também foi ruim depois, e por isso que essa tua ideia, e eu já te falei, foi um dos motivos também que eu dei uma mudada na comunicação da 14C e várias coisas, que é essa coisa de verticalizar em várias áreas, tu não ficar com uma situação só, que é muito do que o nosso ramo fica, o tradicional. O cara, não, eu só aloco máquina, eu não vou fazer obra porque eu não tenho engenharia. Cara, isso é uma puta besteira, porque por mais que seja uma dor de cabeça obra e tu lidar com projeto e com engenheiro na questão da engenharia, não dá para tu te limitar e dizer, não vou fazer porque, por exemplo, nós dois, tá aqui o Fábio que é o engenheiro, nós dois não somos engenheiro, mas pegamos obras em contratos porque ao longo do tempo estamos caminhando e alguma coisa tu domina, outra coisa tu bota profissional para fazer. Tu não pode limitar a tua empresa a não fazer algo, porque senão tu fica muito nichado e não consegue ter escala, enfim. E entrando até no outro lado do balcão aqui, quais são os principais erros que os clientes cometem hoje quando vão contratar uma máquina, um serviço de terraplanagem, um loteamento? Eu quero contratar, eu sou o cliente, né? Quais são os principais erros? É não ter material, não ter preparação, não sabe o que está contratando? Enfim, a gente até tem um exemplo ali de um prédio que foi demolido no centro, que começou, parou, né? Deu para ver que o cliente não sabia, né? Ou, enfim, surgiu situações no meio do percurso ali que atrasa a obra, cronograma, aditivo de contrato, né? No outro lado, parece que tem um cliente também despreparado, é impressão minha, assim. Sim. Bom, até foi um pouco do tema do primeiro episódio de vocês, né? A questão de equalizar o que eles estão contratando, né? Isso. Eles acabam, às vezes, indo de uma maneira muito singela, pedindo cotação de alguma situação e alguém manda para ele uma coisa que é diferente do que tu tá me enxergando quando tu comparou do projeto, né? E aí chega um preço para ele e ele compara uma coisa com a tua e não tem nada a ver. Mas ele te prende e quer que tu cumpra com o mesmo valor, né? Isso é uma das coisas que eu percebo que acontece muito. Tem um cliente também que ele não sabe o que quer, né? Então, sabe assim, o que fazer. Exato, que nem chega uma cotação, eu vou comparar com a terraplanagem, na verdade é uma atividade que eu não faço, mas ele faz e é a questão de, às vezes não tem nem projeto, né? Tu acaba tendo que fazer no escuro, enfim, aí tu não consegue ter precisão nenhuma também do que tu vai ofertar, nem de como tu vai trabalhar, enfim. Já na demolição, que é onde eu acabo atuando, muitas vezes tem situações que o cliente
nunca imaginou que ele iria contratar uma coisa dessa, né? Às vezes é uma catástrofe, né? Um incêndio, é alguma coisa que colapsou e aí, assim, é tudo realmente muito novo. Então fica na responsabilidade nossa de tentar ilustrar o máximo possível, porque essa situação, por exemplo, não tem como ele saber, não tem obrigação nenhuma de saber, e aí fica a obrigação para nós do Tá no comercial horizonte dele, né? realmente tentar mostrar para ele ao máximo de detalhes o diferencial e tudo que a gente está colocando no orçamento, né? Aí, enfim, às vezes a gente não tem abertura, né, para marcar uma reunião, para marcar um café, para marcar uma visita, e tu acaba ficando refém de tentar ilustrar dessa maneira, mas tem que realmente colocar isso na proposta, né? Então, às vezes a minha única arma é a proposta, eu acabo caprichando muito nela de mandar uma proposta já com uma apresentação, já com um plano de ação e o escopo detalhado ao máximo de tudo que tem ali, até os funcionários que eu vou usar, cronograma, histograma, para ele ver, caramba, realmente tem tudo isso aqui dentro. Porque ele sabe que é o único canal que tu tem e É. o tiro tem que ser certeiro. E isso pega muito. A gente conversou já sobre isso e eu sinto isso também, tipo assim, porque no nosso ramo, cara, máquina tem muita máquina. No mercado. O mercado, ele, nos últimos anos, assim, ele explodiu de muito equipamento, até incrivelmente, porque o preço do equipamento tem máquina que duplicou, assim, principalmente depois da pandemia, as fábricas aproveitaram um momento mas tem muito equipamento, mas tem muito pouca gente dando solução para executar. Eu acho que e muito do que essa área que o Felipe faz como carro-chefe de demolição é uma coisa que consegue agregar valor. Então é uma coisa onde ele, obviamente que são situações complexas, às vezes tu vai errar, mas também quando tu acerta, tu tem uma boa rentabilidade, porque é uma situação difícil, não é uma coisa, não é normal de tu fazer uma escavação de terraplanagem, que é a coisa mais grossa e específica de produção, entendeu? Uma demolição é complexa, é perigoso, então não é fácil, né? Mas, Felipe, muito do que a gente conversa e do nosso ramo, assim, qual é hoje a principal dificuldade que tu tem a nível de gestão, assim, que te deixa mais preocupado e que tu consegue identificar que é um gargalo forte, assim? Fluxo de caixa. Essa é a minha principal dor. Aquela Sempre o dor, dono. cada vez dói mais, e quanto mais eu cresço, mais dói. E eu tento me segurar, cara, vou dar uma segurada, porque não tá dando para aguentar mais, né? Essa questão aí. E é uma coisa que a gente vem tentando melhorar a cada dia, mas ainda é uma dificuldade para nós, né? A nível de controle, a nível de variáveis que a gente não domina, que é o pagamento do cliente, os prazos, né? E, enfim, a gente acaba... Tá chuva. Exato, né? A produtividade, medição. E em meio a tudo isso, quanto mais obrigações eu pego de novas obras, eu acabo tendo que financiar e bancar elas até por porque muito O tempo. nosso trabalho, ele é pós-pago, ele não é pré-pago. Ninguém vai chegar assim, vou fazer um contrato e vou te pagar a locação em 2 meses antes, não vai, né? E aí o custo é muito alto, é difícil. Eu confesso até que eu já estou imaginando uma estratégia que pode ser até uma loucura, mas daqui para frente, se eu quiser continuar fazendo o que eu estou fazendo na velocidade que eu estou fazendo, tá chegando um ponto que é insustentável, na minha realidade, bancar, né, esse crescimento e financiar essa operação, assim, porque eu sou 100% alavancado, sabe? A realidade é que nenhuma das máquinas que eu tenho são minhas de verdade, são todas do banco. Então, assim, eu assumo muito risco com os financiamentos, com folha, enfim, com todos os recursos que eu uso, eu acabo pagando por isso como se fosse um aluguel, assim, né? Então, eu sou muito inchado, né? E aí, agora com essa figura de obras cada vez maiores, que tem um prazo de pagamento super extenso, o início ali, 2, 3 meses, além de tudo que eu tenho que bancar aquilo ali. Então, assim, vai chegar um ponto que é insuportável para o caixa, né? Essas situações eu já estou imaginando uma estratégia que a gente já vem conversando, que é, cara, colocar já um juros que é do empréstimo, né? Eu acabar financiando, além de tudo que eu já financiei, a própria obra, né? Pegar um valor, né, para arrancada, se eu não conseguir tirar de mobilização, que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade com isso, que eu sei que para ti já tá no dia a dia a figura da mobilização. Eu ainda tô com um pouco de dificuldade de cobrar isso e eu tô pensando em usar recurso de banco para bancar a obra. Mas aí eu tenho que avaliar se eu vou querer correr ainda mais risco ou não. Mas aí, enfim, eu não consigo ficar também parado, assim, sem mais obras, enfim. É que é complexo o nosso, por exemplo, tu deve ter hoje, sei lá, 6, 7, 8 contratos, mas tu imagina, no mercado, sei lá, Fábio, tu que tinha muitos contratos, qual era a tua taxa de atraso de pagamentos? De inadimplência? 5%. É pouco, mas Menos até. Então é até pouco, mas, por exemplo, o nosso mercado,
É que o meu negócio é um pouco diferente, né? O cliente arranca pagando e aí lá na metade que eu faço a entrega. Então, eu trabalho com o dinheiro do cliente. Sim, Eu trabalho com uma entrada, eu trabalho com 2, 3 parcelas e aí eu executo uma entrega. sim. Vocês é diferente. Vocês entregam, Entrega. e aí Às vezes o cara atrasa. às vezes o cara atrasa. E às vezes tem prejuízo. E aí, E às vezes não paga. tu tem 400 pagamentos, aí se tu tem 50% de inadimplência, que pode ser normal, a gente quer, porque tu não tem margem, né? É uma das coisas que eu faço muito para poder dar uma aliviada nisso, por exemplo, e me enrolando muito antes, faturamento direto do diesel. Porque 25 a 30% do que eu gasto, o que a gente gasta é diesel. Combustível. Então, eu já falo pro cliente, o diesel, vou tirar uma nota para ti, eu economizo, porque vamos fazer uma conta grossa aqui, 100 mil, 30 mil, se eu faturo 100 mil, 30 mil é diesel. Se eu vou botar esse dinheiro no meu caixa, conta grossa aqui, 10% de imposto, que é mais, é 3 mil reais que eu economizo se o cara pagar direto o diesel, e eu também tiro porque normalmente o diesel, o cara não vai trabalhar 30 para receber com mais 30, né? A margem do cara do diesel também é pequena. Então, isso eu consigo, assim, 100% passar pro cliente. Já é uma coisa que te alivia, mas o que tu falou é um grande problema. É uma dor. É uma dor incrível. E vendo todo esse cenário, né, que vocês estão explicando aqui, é uma operação complexa, é uma operação grande, a logística, enfim. Como que a gente faz, Felipe, para crescer e escalar um negócio dentro da terraplanagem, construção civil? Porque é bem comum também a gente ver construtoras, a gente não tem uma construtora global. Qual construtora que é global? Nós temos construtoras locais. Sim. Nós não temos uma construtora que atua nos 5 continentes igual por exemplo, tô pegando marca aqui, Coca-Cola, atende o mundo inteiro. Vocês conhecem alguma construtora? Porque não tem, é difícil também escalar o perfil do local e o perfil do próprio cliente, entender a realidade. Como que a gente faz nesse mercado pesado, digamos assim, uma venda pesada, tracionada, escalar esse negócio? Né? Risco vai correr, não tem como não correr risco no mercado da construção civil, mas como que a gente faz para escalar? Vamos falar agora de crescer, né? Sim. Conta tem, o custo é alto, mas como que a gente cresce essa empresa? No início da tua pergunta, eu tinha pensado na figura de tomar crédito mesmo, financiamento, né? Porque, falando por mim, se eu fosse esperar, né, pagar uma máquina para comprar a outra, eu ia passar 30, 40 anos, eu ia ter 3 máquinas, né? Então, assim, é uma coisa que eu não consigo admitir fazer algo nesse sentido, né? Sempre fui bastante ansioso pelo crescimento e não vi nenhuma outra maneira se não fosse tomar risco, tomar crédito e acabar muitas vezes fazendo isso de uma maneira não planejada, que não é o correto, mas, enfim, assumindo a obrigação e correndo atrás depois para honrar com aquilo, né? E muitas vezes isso é o que me mantém nesse entusiasmo todo, porque eu sei que, pô, não posso deixar a peteca cair, né? Então, cada vez mais eu preciso correr para manter a coisa viva. E então, assim, eu não tenho uma receita mágica porque eu não acabo não planejando muitas coisas, assim, eu acabo agindo pela minha intuição, né? Toda essa aquisição de equipamento e tudo mais, né? Fui sentindo no feeling, fui comprando, e aí depois eu correndo atrás realmente para conseguir avançar, né? Então, assim, no início da pergunta eu não percebi que seria um caráter comercial, de como avançar comercialmente, então eu estava pensando nessa figura do crédito, e no consórcio não. Já seria uma coisa que, assim, não, para alavancar rápido, eu não vejo sentido. E como comercial, expandir a operação para outros estados, enfim, né? Locação, contrato direto, enfim, né? Qual que seria, assim, obviamente não tem a fórmula, claro, né? Mas qual seria um caminho tangível, digamos assim, hoje, no mercado da terraplanagem, no mercado da construção no geral aí, porque é a dor de muitos empreendedores. Ok, a conta tem. E como diz o Flávio Augusto, no Brasil, se não está crescendo, está morrendo. sim, Né? Enfim, estabilidade não existe, né? Parafraseando ele. Como que a gente faz, então, para, mesmo com toda essa dificuldade, essa tração negativa, essa tração que puxa para trás, né? Que é a linha vermelha ali da gestão, como que a gente faz para seguir? Vamos dar o próximo passo, vamos crescer esse negócio, né? O caminho, assim, o que tu vislumbra hoje para trazer esse recado aí para a galera que está nos assistindo? eu particularmente não vejo outra maneira se não for focar no marketing digital,
sem economizar. Obviamente, tu não vai bancar de uma maneira que tu não possa, mas assim, eu vejo que muita gente tem medo de investir no marketing ou investe de uma maneira que, cara, numa ingenuidade, achando que aquilo ali vai fazer alguma diferença. A estrutura vai muito mais do que as pessoas às vezes imaginam, que é ter um videomaker ou quer ter alguém que vai publicar no Instagram, Videozinho. sabe? Eu particularmente tenho um time que consome muito os nossos recursos, o investimento que a gente tem nisso, né? São 2 equipes, né, de 2 empresas, uma que trabalha com a parte orgânica, outra que trabalha com a parte do tráfego, né, da captação e divulgação nas redes sociais como Instagram, enfim, que isso, cara, não traz venda para nós, assim, ninguém vai lá comprar no Instagram. É uma maneira que o pessoal vai para ver o teu currículo, exatamente, ele valida aquilo que ele chamou atenção, ele dá uma olhada naquilo e ele entende com quem que ele vai estar falando, digamos assim. Boa. Ele conheceu o grupo local e eu vou dar uma olhada agora para ver quem são esses caras. Mas assim, a única parte que eu realmente tenho absoluto controle na empresa é a parte comercial, muito mais falando do marketing, né? É a parte que eu atuo. Mas o marketing, eu tenho dados da empresa desde que ela nasceu até hoje, porque ela nasceu tendo tráfego praticamente. Então, assim, a gente consegue ter otimizações muito precisas, muito rápidas. A comunicação nossa é constante durante o dia, né, para estar alinhando a parte dos leads, dos volumes, das qualidades. CRM, cara, isso é imprescindível. E muitos não têm, assim, cara. Eu acho que a única pessoa que eu conheço que tem é tu que usa. Cara, isso não tem como não ter CRM, sabe? Então aqui já fica uma dica, né? Nem Tem lembrei. entra em Cara, eu não lembrei, mas assim, cara, não tem como. A primeira coisa eu acho que eu diria, cara, tem que ter o CRM. Uma pausa aqui, o que o Felipe tá falando é a dor hoje, 8 em cada 10 negócios. Fala que a Alfa já tá sendo, já faz o... A Alfa é uma patrocinadora. É uma dor de 8 a cada 10 empreendedores, desde uma lojinha aqui na esquina, que tu chega ali, mas como tu não tem um CRM? Ah, mas aqui eu vendo cachorro quente, mas tu tem que ter aqui, para um dia que tu vai fazer uma promoção de cachorro quente, no dia das crianças, por exemplo, tu vai disparar uma mensagem pro pessoal vir aqui na tua lojinha, no teu restaurantezinho. Então é fundamental, pessoal, vocês estão nos assistindo, CRM, controle, o Lucas aqui é um especialista em controle, Felipe trouxe a fala dele, eu faço aqui esse adendo, tenham CRM, tomem os dados do cliente para poder montar essa estratégia, né? Então é fundamental. Felipe, desculpa te interromper, mas é que é uma dor geral e a gente abre para todo o leque, desde construção, terraplanagem e vai embora. Eu sei os outros segmentos. de empresas que, por exemplo, já até tem o trabalho de tráfego, já até coloca vídeo no Instagram, mas aí ele não tem o CRM. Então, como é que ele vai traduzir os resultados disso pro time de marketing dele? Ele fica perdido. Cara, tu vai saber, às vezes, tu anotar num papelzinho ali a quantidade de leads que entrou e o quanto que tu fechou na semana, mas a qualificação daquilo é zero, você perde tudo, né? Então, deu até que ter uma interligação, né, automática, né, pro vendedor também não ter que ficar percorrendo aquilo ali, né? Vai ser super interessante pro nosso ramo essa resposta. E para tangibilizar assim pro pessoal também, não sei se tu quer falar, qual é a tua estrutura, isso, dentro de casa, tanto na captação desde dos vídeos e das fotos, eu falo isso porque eu gosto muito disso, então, e até na questão do tráfego pago, enfim, o quanto, tanto em pessoas e quanto em recurso tu coloca de força nisso. Sim. Bom, basicamente, o pessoal do audiovisual é uma empresa que cresceu muito com a gente também, né? Que basicamente é um casal que é formado em psicologia, então eles têm um olhar nas lentes que entende muito do comportamento humano, então tem toda uma ciência ali, eu gosto muito do trabalho deles. Atualmente, a empresa deles tem um time, né, de edição, de publicação, que eu vejo, eu não conheço o resto do time, eu acabo tratando diretamente com eles, mas tem situações que às vezes eles não conseguem captar e eles mandam alguém do time. E o volume de captação tem sido cada vez mais alto, né? Hoje teve captação na região metropolitana de Porto Alegre, amanhã vai ter captação em Pelotas e depois de amanhã vai ter captação também na região metropolitana. Então, assim, o volume de captação tem sido cada vez maior, né? Essa semana foi quase a semana toda, né? Que eu valorizo muito esse acervo. Quando tem uma situação especial que eu quero registrar, que eu sei que no futuro eu vou usar para mostrar a autoridade, eu estou captando, estou fazendo vídeo, além do que está programado de volume de postagens no Instagram, né? Eu faço muito acervo. É um momento que eu preciso fazer isso. E já a parte do tráfego pago, a empresa é de Fortaleza que trabalha comigo, eu não sei exatamente quantos funcionários tem e tudo mais.
sempre trato com a mesma pessoa desde o início, só que chegou um momento também que eu tive que pedir para ele colocar alguém full time para estar à minha disposição, né? Então, assim, tem um cara que ele cuida só da minha conta na empresa, porque como tem a parte da locação, também tem a parte da demolição, então, assim, tem mais de um produto, enfim. Hoje são essas duas frentes que a local atua. Hoje tem Praticamente sim, assim. né? A Local Services nasceu assim com um pouco de dúvida se ela ia focar só na demolição ou se ela ia fazer algum outro serviço. Só que atualmente até o que chega de terraplanagem para mim, tudo nesse perfil tem passado por Lucas, tem indicado ele, porque eu não posso gastar energia com outra coisa, porque consome a capacidade Não é o teu core business. técnica nossa, e eu acabo que tenho que focar o pessoal para pensar nas demandas que estão assim mais latentes, né? Mas voltando sobre a parte do tráfego ali, tem essa pessoa que se dedica exclusivamente, qualquer momento você precisar de uma reunião, se precisar passar um feedback, uma resposta, ou algum ajuste, ele está ali à disposição. Eventualmente também a gente muda rapidamente a LP, a estrutura dela, se começar a não performar muito, né? E o volume de quanto a gente aporta, atualmente a gente tem o LTV, que é uma benção, que quem está começando vai demorar a ter, e isso é um problema. Sim. Mas agora a gente já tem mais ou menos um histórico ali do tempo que esses clientes estão, o quanto eles gastaram, porque o custo de aquisição, às vezes, ele beira uma coisa assustadora, né? Tipo assim, vou pagar, às vezes, R$5.000 para adquirir um cliente. E, cara, aconteceu isso. E o cara vai lá e loca uma máquina por R$1.500. É tipo, cara, não faz sentido eu continuar investindo nesse negócio aqui, né? Aí tu dá vontade de parar, né? Não vou ficar gastando esse mundo de dinheiro, porque obviamente não vai se pagar no mês esse aporte todo, mas eu não recuo, porque eu sei que são oportunidades muitas vezes que não vão fechar naquele mês, que daqui a 6 meses pode ser que tá fechando Que é a comigo. venda de ciclo. Aí tu vai acompanhando o cliente. Mas ele chegou lá atrás. E ele chegou lá atrás. E aí acaba bancando isso com LTV focado no faturamento global do período, mas que não necessariamente foi venda daquele período, né? É que é o que eu sempre falo, tu tem que ter o dado, mas não pode ser cego, tem que saber interpretar ele. Se tu ficar só olhando por um olhar aí, tu já cancela desistir na primeira. Cancela. Não, cancela. Cancelaria na primeira. Perfeito. Cara, atualmente a gente tem gastado em torno de R$50.000 em marketing. É um valor assustador. E cada vez é mais pelo volume e tal, mas a competitividade aumenta cada vez mais. Quando eu comecei, eu estava sozinho ali, não tinha ninguém. Então a gente gastava muito menos e o custo de lead era menor, o custo de Essa era a minha próxima pergunta. Cara, nesse mercado, eu tô com dois profissionais aqui, 2 empreendedores que estão se posicionando no digital. Lucas, Felipe aqui, Lucas conheço, né, desde pequeno, né, tem um posicionamento digital, né, há bastante tempo. Felipe está se posicionando, também já tenho dele. Como é que tá a concorrência? As pessoas viram que as empresas... Porque a gente tem no mercado da construção, terraplanagem, enfim, um certo conservadorismo, né? Mas eu tenho notado uma migração forte para o digital, que era o que você está entrando aí. Os empreendedores, as pessoas perceberam essa necessidade, tu está encontrando já os teus pares ali, né? Às vezes até na disputa pela palavra ali do tráfego pago. Eu tenho um pouco desse senso de perseguição que tá todo mundo copiando uns aos outros, e quem tá na frente também vai ser copiado, e é natural, isso é comprovado. O pessoal tá migrando. Então, um dos motivos de eu sair rápido não sair, mas ampliar o portfólio de produto, além de ficar alocando mini máquinas, era a sensação de que, cara, eu tô nesse momento aqui onde tem essa lacuna, eu tô praticamente sozinho, mas, cara, alguém vai perceber, ao menos copiando a gente. E realmente isso começou a acontecer, começou a ter outras minas no mercado, então aqueles valores que eu cobrava antes quando eu estava sozinho, obviamente eu não consigo mais praticar hoje porque aumentou a oferta, enfim. Então já tá essa concorrência acirrada, queimação de preço e tudo mais. E no tráfego eu sempre tive essa sensação, cara, isso aqui não vai durar para sempre, eu tô sozinho nadando de braçada naquele momento, mas logo já começou a se apresentar cada vez mais pessoas, mas demorou mais de um ano, assim. Mas agora é presente, né? Eu não tô mais olhando, mas antes eu ficava olhando todo dia, se tinha alguém novo lá, e quem tava aparecendo, já mandava mensagem pro meu time, tá, esse cara aqui agora tá concorrendo comigo na minha região, tira ele daqui, aumenta o tráfego, né? Você já tá entrando. Sim, e hoje tem vários, né? Então esse mercado já não tá mais tão favorecido, já tem um monte de gente aparecendo, incontrável, né? Porque quando eu comecei, tinha uma questão que estava muito aquecido o mercado, era nesse momento que as máquinas estavam caras, enfim, teve aumento de preço das fábricas, e tinha uma grande demanda, porque as obras muitas vezes são geridas por pessoas que estão fora do estado e chegam aqui e não conhecem ninguém, não tem esse boca a boca para eles, para indicação. Então, primeiro que ele encontra, ele se abraça, né? E ele vai no Google e encontra alguém. Ele me encontrava, só que eu não tinha nada. Só que eu já tinha mapeado os fornecedores da região, eu sabia onde tinha cada equipamento que eu precisasse. E eles estavam numa situação que, cara, eles não conseguiam locar, estavam com um pátio cheio, enfim, tinham aquele monte de oferta e não tinham demanda nenhuma.
Então eu era a ponte entre essas duas coisas, né? Do lado tinha o engenheiro de outro estado. Eu tinha a minha demanda. e aí eu até me favorecia porque eu conseguia colocar uma margem em cima, porque eu vendia por muito mais e pagava por muito menos, né? Claro. Só que também, hoje eu já não vejo eu conseguindo fazer isso aí. É sorte que eu evoluí, né? Mas que eu não conseguiria fazer isso. Já que a jornada que tu tá fazendo é perfeita, assim. E foi um pouco que eu senti lá atrás quando eu comecei a fazer um pouco de comunicação diferente. Óbvio que eu, dentro da minha realidade, da minha situação na época, eu nunca investi em tráfego pago, enfim, mas só uma forma de me comunicar mostrando as obras diferente, enfim, com fotos diferentes, vídeos diferentes. Mas essa situação de tu mudar a leitura para ser acervo, para poder mostrar, porque, cara, tem cara, sim, eu conheço vários, e tu deve conhecer agora no ramo, que às vezes tem até mais máquinas do que a gente, que o cara, tipo, Sim, zero. O cara não totalmente. tem um Instagram com uma foto perdida lá, ou as fotos que tem Desatualizado. Tem uns que eu dou graças a Deus, inclusive. Eu fico pensando, tomara que esse cara nem escute o podcast aqui, porque depois ele vai começar a fazer. E se ele fizer, eu tô ferrado, né? Porque ele tá muito à frente. Sabe que eu tenho uma visão, concordo contigo a nível num primeiro momento, que é difícil, que vai ser mais um cara que vai estar te incomodando, mas a gente já conversou sobre isso, e o Fábio fez uma pergunta relacionada a isso. Eu acho que quanto mais tiver, vai ser difícil tu se segurar e sobreviver. Mas isso a médio e longo prazo vai ser muito bom para nós, porque vai estar profissionalizando e vai estar meio que Equiparado, né? vai estar dando uma peneirada nessa situação que é hoje do cara dar o preço para fazer o serviço. Cara, muitas vezes eles dão um preço menor que o custo. E vai a gente dar um preço. Eu já achei várias vezes o cliente me chamar até de maluco. E eu só tava fazendo um preço até justo, Que tinha que fazer. mas é o que tinha que fazer. Porque a interpretação do projeto, a visão de quem tava dando o preço lá era zero. Então eu acho que essa coisa de cada vez mais ter empresas que olhem como a local olha e tentar se posicionar num curto prazo é ruim, porque mais a médio e longo prazo eu acho que isso vai peneirar o mercado, pelo menos Faz uma sentido. visão minha. O próprio gasto de marketing que a gente tem, ele não tem no custeio dele, né? Ele vai começar a ter, né? Porque ele vai gastar com isso, ele vai ter que aumentar o valor dele. E quando a tendência do cliente é procurar no digital, ele vai olhar o histórico. E aí ele vai encontrar, por exemplo, em vocês uma empresa que já está estruturada naquilo ali. O canal do Lucas, quantos vídeos tu tem hoje, Lucas? Sei lá. É que nem, eu falo que nem meu YouTube. Hoje eu 100 pra fora? Hoje eu até gravei Hoje tu gravou. mais uma situação no YouTube, cara, e eu era muito frustrado quando eu comecei assim. Porque você vai olhar lá, sei lá, cara, tem 300 seguidores. Sim. E tipo, até brinco com um conhecido nosso que tem canal de futebol, e ele tem um podcast também, e ele já entrevistou o Gerdau. E se vai olhar a análise da entrevista dele de views, ou views do canal dele de esporte falando do qualquer besteira, Do jogo, enfim, é nicho, né? Mas, cara, hoje eu só faço pra questão de autoridade e ter prova social. Então eu baixei a cabeça, tipo assim, eu tenho isso. No meu pessoal, no canal do YouTube, eu tenho 150 vídeos. 150 vídeos. E, tipo, eu só tô fazendo, entendeu? E também acervo pessoal da empresa profissional de vídeos, de obras, cara, eu tenho. A questão é até a questão de editar como, mas tipo, eu tenho obras desde o início ao fim, assim, de um loteamento, né? Até tem que me posicionar e organizar até melhor na forma de colocar o serviço. Mas esse teu olhar, do jeito que tu tá fazendo, se comunicando, é perfeito. Porque se tu ficar pensando só em seguidor ou situação, na realidade, hoje esse é um novo portfólio de antigamente que o cara vinha com um panfleto ou com foto. É esse digital de como tu tá realmente mostrando que tu tá exercitando. Que nem o vídeo que tu fez esses dias em Itaipu. Tipo, porra, olha como é que foi aquele vídeo. Não precisa nem dizer e nem queremos saber se teve resultado ou não financeiro nessa execução de obra. Mas com certeza, se tu olhar aquilo por um olhar mais de CAC, aqui com certeza te trouxe Com certeza. clientes e situação aquela execução, né? E aí entra muito o que tu falou. Porque quando essas empresas estiverem todas elas disputando, tu estava nadando num oceano azul. Tende esse oceano ficar vermelho, né? Igual tem a teoria lá da administração. Quando essas empresas estiverem quase
todas elas no digital, o cliente vai procurar pelo digital mais e vai encontrar isso, vai encontrar o vídeo de Itaipu, vai encontrar o canal com 200 vídeos, então ele vai encontrar ali uma prova social. Mas, Felipe, a gente já está quase se encaminhando aqui para o encerramento. Eu gostaria de te perguntar um tema também bastante debatido. Como é que é a liderança, Felipe? Como é que é os desafios aí? Porque a gente falou bastante aqui em números, em marketing digital, em expansão, mas como é que é essa parte humana aí dos negócios, que ela é fundamental, né? Vem IA, vem internet das coisas, mas a gente precisa ainda das pessoas, a gente precisa e precisará por muito tempo. Como é que a local como é que os desafios, o que tu faz aí para superar, que tem sido um desafio para todos aí, manter pessoas, motivar, treinar a equipe. Conta um pouquinho para nós aí nessa reta final aqui de programa. Sim, bom, eu acho que o maior desafio, sobretudo, é esse, né? A gente liderança, acabou né? criando complexo aqui com caixa, com marketing, com comercial, mas esse é o maior desafio, né? É uma das coisas assim que muitas vezes com o crescimento foi aumentando a quantidade de pessoas, basicamente. A minha irmã, minha sócia, eu acabei esquecendo de comentar isso, foi eu e ela por muito tempo, né? 3 anos eu e ela, e hoje aumentou muito a quantidade de pessoas, e aí a questão do delegar, cara, é um desafio tremendo para quem nunca fez. Eu, particularmente, nunca trabalhei numa empresa corporativa, e aí tu tem que começar a pensar em governança corporativa, delegar, confiar, sem ver largar. Aí vem muito desafio nesse sentido, né? De tu manter que as coisas aconteçam como tu gostaria e tudo mais. Isso é desafiador, acaba que a gente está tendo que aprender isso ao natural, e se esforçando, se sensibilizando no dia a dia. A questão de tratativa, de comunicação, tentar ser o mais transparente possível. Por exemplo, a gente não tinha uma sede até um bom tempo. A gente ainda está estruturando uma sede, está um pouco improvisada, mas a gente está construindo uma sede nova que, cara, não vai ter sala especial para ninguém, é todo mundo no mesmo espaço, tipo G4, assim, né? Porque todas as áreas estejam ouvindo conversas para entender Uma sinergia com os entre outros. Aqui acho que as coisas fiquem fáceis, né? Qualquer trava que tenha num setor ali, tu já olha pro lado, fulano me ajuda aqui, enfim. financeiro Tem uma e sinergia. comercial. Que a gente era home office total e, cara, terrível. Chegou num ponto assim que não Travou. insustentável a dificuldade de comunicação e os processos. E uma das coisas também a gente sempre valoriza, isso é uma coisa nossa, assim, de valorizar as pessoas que já estão com a gente e dar oportunidade para quem veio de cargos, assim, mais baixos, né? Por exemplo, a gente tem operadores que se tornaram coordenadores, né? A gente dá muita oportunidade nesse sentido, e eu vejo que isso cria um ambiente de muita reciprocidade, de muita valorização, e das pessoas vestirem a camiseta realmente, né? Toda vez que a gente precisa trazer um cargo novo, a gente, cara, nunca traz ninguém de fora sem antes olhar para dentro quem poderia evoluir um pouco mais e sentar naquela cadeira, né? E muitas vezes, cara, são oportunidades que, assim, nesse caso extremo nosso de tirar o operador e ele virar coordenador, é uma mudança de vida impressionante, né? Porque muitas vezes é uma pessoa que, né, a figura dele ser operador já foi uma mudança incrível, né? O cara tirar o diploma para operar a máquina, às vezes deixar de ser servente para isso, e hoje a pessoa está lá liderando uma equipe, né, de outros operadores ou de auxiliares, ou cuidando da integridade de máquinas, né? Então isso é uma coisa que desde o início prevaleceu, e os outros desafios são recentes, né? Por exemplo, liderar, delegar e tudo mais, isso é coisa de um ano para cá, né? Então eu estou aprendendo com isso ainda. Não saberia dizer muito uma fórmula assim para isso, né? Uhum. Estamos encaminhando aí o encerramento. Mas vamos lá, Lucas. de eu fazer uma pergunta que vai ser recorrente aqui no nosso podcast. Tu fala um pouco dos 2 patrocinadores, que são nós mesmos do podcast, fala um pouco da Alfa e depois... A 14C e a Alfa. É. Então vamos lá. Então, pessoal que está nos assistindo, esse canal aqui ele é patrocinado pelo grupo 14C do Lucas e pela Alfa, que é um ecossistema voltado para a área comercial, no qual nós desenvolvemos aí um CRM com inteligência artificial conectado através de API, enfim, com outros sistemas também. E essas 2 parceiras nossas aí são os apoiadores do nosso canal. Tu vai querer falar um pouco mais sobre 14C? Aonde a gente encontra a 14C, né? 14C, Quais são... eu falo bastante sobre ela no meu Instagram, enfim, que é Lucas Cabral 14, tem o YouTube também. Mas enfim, hoje a gente tá apoiando o nosso próprio... A gente nos patrocina.
Mas enfim, a 14C não é a situação final hoje. Hoje o Felipe, e até a gente poderia ser concorrente, mas eu não vejo. O Felipe com certeza é uma das empresas e um dos caras que eu mais admiro no mercado, até porque eu sou mais velho que ele, mas a gente pode dizer que é a nova geração, e tudo que ele fez, não sendo do ramo específico ou não tendo uma coisa, ele deu um show aqui de empreender, e uma visão que muitas vezes o nosso ramo, como ele é muito retrógrado e muito, como que eu posso dizer? Conservador. Eu mesmo sofri muito tempo, porque o meu estereótipo é totalmente diferente do ramo, e eu tenho certeza que o Felipe também é. Então a gente recebe. Hoje eu não dou muito mais bola para isso, mas quando eu era muito mais novo, eu era todo. Eu tinha todo receio de situações assim, porque é muito, muito travado, né? O que eu queria fazer a pergunta pro Felipe, que meio que a gente vai fazer para todo mundo, e vamos começar agora. O que é produzir para ti de verdade? Que é o centro do que a gente pensou no podcast aqui, Pra gente encerrar com chave de ouro. porque todo mundo fala assim, Porque a nossa pauta é produção, né? produz, mas produção para mim é muito maior do que só Sempre. produzir. O que é produzir para ti de verdade, principalmente no nosso ramo, que se não produzir, a gente tá morto, né? Talvez eu poderia abreviar dizendo que seria fazer mais com menos e menos tempo, né? Ou ROI, retorno sobre investimento. Só que diante das dificuldades que eu tenho, que acredito que sejam as maiores das pessoas, é a questão do caixa, cara, geração de caixa, né? Porque, enfim, pode ter o ROI, pode ter o retorno sobre investimento, pode fazer mais com menos e receber daqui a muito tempo, e não vai morrer por prejuízo, mas morrer por falta de caixa, né? Então, cara, gerar caixa eu acho que é mais importante, porque naturalmente, se estiver gerando caixa, vai ter ROI, né? E tu vai estar sendo eficiente. Então, focar numa gestão Legal. com caixa, eu acho que seria o caminho, assim. Seria produzir. Felipe, muito obrigado pela tua participação. Foi de altíssimo nível aqui. Passou muito. Pedimos desculpa que a gente está se ambientando Que a aqui. gente está se ambientando. E com certeza tu vai voltar, tenho certeza. Com certeza tu vai voltar. Felipe, aonde que a gente encontra o Felipe nas redes sociais? Aonde que a gente encontra o grupo local? Passa pra galera aí que tá nos assistindo. O Instagram da Local é Grupo Local. E o site também é grupolocal.com.br. E o meu pessoal é Felipe Miller Souza. Realmente o nome completo aí. É Felipe Miller Souza. Fechando assim, eu super indico, e é uma leitura que pode ter pessoas aqui de outro ramo, ou enfim, segmentos. Olhar com cuidado a forma como o Felipe comunica a empresa e se comunica. Eu acho que isso é uma aula para quem quer empreender. Não é rasgação de seda aqui, é muito verdade, porque ele se comunica com um profissionalismo que poucas empresas fazem. Perfeito. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio, o segundo da temporada 1, né, Lucas? Vai ter mais Meu parceiro Lucas aqui. Vamos indo, estamos se arrebentando, né? Felipe, obrigado, pessoal. Foi Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Galera, nos sigam lá nas redes sociais, compartilhem o conteúdo, porque aqui é um papo de quem produz para quem produz, né? Independente do teu segmento, dos teus desafios, sempre vai ter dicas valiosas aqui. Muito obrigado, e o próximo episódio será especial, e fiquem atentos nas nossas redes sociais que terá surpresas aí. Até mais.